E nesse meio tempo vocês gravaram outras coisas? O que vocês fizeram nesse... Teve algum outro trabalho importante, assim? Eu terminei de gravar a série da Boate Kiss, né? Menina, como que foi, hein? Também foi um outro projeto, assim, que eu me sinto muito honrada de ter participado, né? Eu não consegui assistir, tive coragem. Eu assisti, acho que o segundo episódio, parei. Todo mundo para no segundo, mas, gente, Sério? assiste até o final, porque eu acho que toda a história é muito forte, né? Com certeza. Mas eu acho que a parte que às vezes dá mais gatilho, de ter um pouco de fobia por causa da boate em si, termina ali no segundo, e aí é a luta dos pais, que eu acho que é muito importante falar, né? Pois essas pessoas estão aí até hoje tentando a justiça, assim, né? Por essas pessoas. Então, como atriz, eu acho que tocar esses temas, sabe? Tipo, levar essa consciência para o público é muito importante. Então, mas foi um trabalho, assim, extremamente difícil, né? Nossa, imagina. De fazer, de participar enfim, a gente vive, né? Acaba que, mesmo Sim, que na ficção, bastante. E como é que foi o estudo, assim? Você foi pra lá? Não, por respeito às famílias, a gente não foi, né? A boate como é foi que foi recriada aqui. A gente teve a primeira diretora maravilhosa, Júlia Rezende, que eu tive a honra de trabalhar, uma mulher também. Ela é muito sensível, uma escuta super aberta, e a gente teve a preparação com a Helena Varvac. Então, nós tivemos 2 dias de preparação para conversar, para entender como honrar essas vidas, né? Fazer esses personagens. Tivemos trabalho sensorial para entender, e foi muito interessante até, porque a gente pensa, se isso acontecesse comigo, eu ia agir assim, assim, assado. E com o exercício sensorial, no meu caso, eu travei. Eu vi que eu não seria o tipo de pessoa, por exemplo, que iria correr. E é totalmente diferente da minha personalidade, né? Então, a gente fez Como esse que foi exercício. É um exercício sensorial que nós, atores, usamos muito, né? Por exemplo, vamos supor, você vai fazer um personagem da Rússia de antigamente, de um frio extremo. Se você não tiver a oportunidade de ir para lá para sentir isso, você começa a fazer exercícios com a sua imaginação, né? Então, no nosso, por exemplo, pensa numa coisa que você conhece, acender um fósforo. Você sabe como é que é a mão perto do fósforo, como é que é aquele calor, e aí ela vai abrindo isso numa dimensão, expandindo, exatamente. Agora você está perto de uma lareira, não sei o que, até chegar numa dimensão maior, né, com a sua imaginação, e é um exercício longo, até que a gente chegou como se de fato fosse um incêndio, né, e sobrevivência. E o meu foi travar, assim. Sim. E isso faz a gente refletir muito, assim, né? Sobre tudo que aconteceu, sobre as pessoas. E agora completaram 10 anos, né? E pelo fato de ser inspirado numa história real, você fez uma personagem que existe, né? Não é uma sim, coisa... foi inspirada, sim. Então, qual que é a diferença de fazer isso para uma fanfic, por exemplo? Assim, quais são os cuidados que precisam ser tomados para você fazer realmente ao pé da letra, fazer, sabe, não destoar do que existiu, sabe? Eu acho que muito estudo, assim, né? O nosso foi baseado no livro da Daniela Arbex. Então, eu li o livro, a Daniela teve nas leituras, muita conversa, vi todos os julgamentos, depoimentos das famílias. Então, para a gente entender como era essa pessoa, qual era a dinâmica, a motivação, e de uma forma, a gente teve e tem muito respeito pela história. Então, acho que isso é o principal, assim, contar sobre essas vidas, né, de uma forma que a gente possa honrar. E eu acho que, claro, o personagem que não é baseado, né, em alguém, a gente tem um poder de criação muito maior, como, por exemplo, a franja que eu falei, né? Você pode criar, você pode dar mais palpite, mas quando é baseado, não. A gente teve que seguir direitinho, assim. Entendi. Vamos pegar a letra, né? Nossa, mas é difícil, né? E aí, você conseguiu assistir tudo? Assisti, mas minha mãe ainda não assistiu. Mas eu entendo também, né? Eu acho que ela quer assistir comigo, ainda não tive tempo de sentar com ela para ver, porque por mais que ela saiba, né, que não sou eu,
enfim, é forte, né? Sim, não, e também como mãe, né? Imaginar. Exatamente. Você que tá grávida, acho que pode esperar um sim, pouquinho. Sim, eu imagino. É bem forte. É. Tá, e aí vocês gravaram, depois veio, vocês já sabiam que ia ter o especial de Natal, não? Veio o convite. Não. Não. Porque foi um sucesso, e aí falaram, vai ter o especial de vai ter Natal. que ter. E aí? Foi. Aí você tava aqui em São Paulo? Aí eu tava aqui em São... Gente, por isso que eu falo que eu moro na Dutra. Eu fico nesse bate-volta e vou, gravo. Porque no meio disso a gente fica gravando outros conteúdos, né? Eles têm um outro canal também que a gente grava outras dinâmicas, ou reagindo, a gente assistindo aos episódios. Então, no meio disso foram acontecendo várias coisas também com a produtora, né? Então a gente não ficou Ah, parada. então vocês não deixaram nunca de ser Valentina e Luísa? Não, a gente direto estamos fica um fazendo... ano habitando Reis e Luísa aqui, o Não mesmo aguento mais corpo. pranchar o cabelo Nossa, total. todo dia. O seu cabelo não é liso? Não é tão liso assim, não. Da personagem é Nossa, bem é lisão, né? chapado, assim. E eu tenho muito cabelo, então é uma luta pra lavar, secar, pranchar. Gente. E aquele delineado, todo dia o delineado. É verdade, tem coisas bem Características. Bem E características. isso foi você que propôs? O delineado, por exemplo? Não, eu acho que é da Lauren, né? Ela usa... O cabelo até ela usa mais volumoso, mas ela sempre usa o olho bem destacado, né? Porque ela tem aquele olhão.